Isso é base, vai ser só ensinamento. Lógica. Então as idades atuais. Vai ser só ensinamento. Olha. A verdadeira idade da Terra. Versão brasileira. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Ah. Bom dia, Carlos. Durante décadas, os cientistas prosseguiram com a teoria evolucionista das origens. De uma Terra que havia sido formada pelo resfriamento lento de uma massa derretida há mais de 4 bilhões e meio de anos para criar as rochas que são a base dos continentes. 4,5 bilhões? Da vida que teve início espontaneamente em algum oceano primeiro e que se desenvolveu durante centenas de milhões. A vida veio de uma poça radioativa química e nós no começo éramos átomos, depois viramos peixes e depois de peixes viramos cobra, aí depois de cobra viramos esquilo, depois de esquilo viramos macaco, depois de macaco viramos ser humano, começamos a correr em pé para fugir do tigre. De anos para chegar às muitas formas de vida que vemos na Terra hoje. Tô mentindo não, eu cantava essa música mesmo. Eras e do ressecamento desses antigos oceanos para produzir rochas sedimentares tais como as do Grand Canyon, onde o próprio desfiladeiro foi esculpido pelo Rio Colorado há milhares de anos. Isso aqui é a prova de que o mundo não é tão velho, é exatamente o Grand Canyon. Aqui você vai achar diversas camadas de... camadas diferentes, né, com carbono 14. Tu vai escavando isso aqui, tu vai ver que a Terra não é tão antiga assim não, cara. Vai ter a glúteo hoje? Acho que hoje eu vou fazer um treino em live, vamos ver aí. Enterrados em rochas sedimentares por todo o mundo, que presumivelmente exigiram milhões e milhões de anos para serem formados através do acúmulo e da decomposição da vegetação existente em eras passadas. Porém, teriam os cientistas considerado todas as evidências até chegar à sua teoria de uma Terra que se desenvolve desde a antiguidade? E se houvesse evidências nos próprios canyons que demonstrassem que se formaram rapidamente ao invés de terem se formado através de um resfriamento lento? Tivessem sido depositadas rapidamente ao invés de lentamente? E se houvesse provas de que o próprio canyon tivesse sido esculpido durante um breve período de tempo através de processos rápidos de erosão? O que vai provar que a Terra ela é mais nova do que eles dizem? Nós vamos ter que bater em diversos assuntos aqui. Porque o petróleo, que seria uma energia da antiguidade, ele já seria algo totalmente assim que apoiaria o nosso modelo. Porque as pessoas falam que o petróleo demora para se formar e por isso que o mundo tem milhões de anos, né? Que ele teria 4,5 bilhões de anos, né? O planeta Terra. Mas, hoje em dia, nós vemos que abaixo, na água, temos formações de petróleo. Na água, no fundo do oceano, onde tem grandes temperaturas e altas pressões. Petróleo é formado. Então, assim, será que para formar petróleo só é necessário alta temperatura e alta pressão? E se teve realmente um dilúvio? Num dilúvio seria formado muito, muito petróleo, porque a pressão do dilúvio, por ter chovido tanto, e a alta temperatura era imensa. Não é isso? Ou eu tô ficando louco? Essa é a voz do inteligentista? Lógico que não, irmão. Isso aqui é um documentário. E se houvesse evidências revelando que o carvão e o petróleo podem ser formados rapidamente e o fizeram recentemente? E se houvesse provas que os dinossauros não tenham vivido há milhões de anos, mas apenas alguns milhares de anos? Tem essa questão do dinossauro também, né? E se tivéssemos prova que os dinossauros não foram criados e não foram extintos há tantos anos assim, que seria 66 milhões, né? Os 70 milhões de anos que eles foram extintos, né? E se mostrar que tinham dinossauros na época de Marco Polo, que ele foi na China e viu dinossauros puxando carretas, né? Dinossauro puxando aqueles carros antigos. Vocês já viram? Sabe aqueles carros que era puxado por cavalo? E se eu te falar que tinham dinossauros que puxavam aquilo ali na China antiga? Aí ia ser uma grande contradição, não ia? Ao modelo que fala que os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos atrás. Fique? Vocês acham que é fique? Tem escritos de Marco Polo que fala exatamente disso que eu tô falando. Carroça, isso. E se descobríssemos que as leis naturais, o elemento que une a moldura da teoria evolucionária, não podem explicar tudo sobre a história da Terra?
Seríamos então forçados a pensar num outro modelo para a história da Terra. Modelo este que reconheceria a possibilidade de que os indícios de mudanças geológicas no passado tenham sido bem maiores do que os observados hoje. Isso. Em tal cenário, seria necessário muito menos tempo para que vários fenômenos geológicos ocorressem. Teríamos então todos os ingredientes para concluir que a Terra, na verdade, é bastante jovem. Há, porém, alguma evidência científica publicada que desafia a visão evolucionista de uma Terra antiga e apoia a visão de uma Terra jovem? O cientista Dr. Robert Gentry, enquanto trabalhava no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, descobriu isso. Evidências publicadas que põem em dúvida o longo período de existência da Terra. Em 1977, a Rede de Comunicações de Pesquisas publicou um relatório especial de descobertas sobre os resultados. Mystery of the Radio Halos. O mistério do Rádio Halos. Rede de Comunicação de Pesquisas, relatório de descobertas. Vamos ver o que eles descobriram. Resultados das publicações científicas do Dr. Robert Gentry, caracterizando suas implicações conforme segue. Leis físicas atuais podem não ter governado o passado. As rochas da crosta primordial da Terra, ao invés de um resfriamento e solidificação ao longo de milhões de anos, se cristalizaram quase que instantaneamente. Algumas formações geológicas consideradas como possuindo 100 milhões de anos, na realidade, possuem apenas alguns milhares de anos de idade. Admitam tais proposições e qualquer pesquisador irá lhes dizer que toda a estrutura da história das ciências naturais se dissolveria inteiramente. Exatamente. Poucas certezas iriam permanecer. Porém, tais possibilidades e outras igualmente desafiadoras foram sugeridas numa série surpreendente de trabalhos publicados ao longo dos últimos anos em jornais científicos renomados, no Nature, Science e no Anual de Ciência Nuclear, dentre outros. Da Rede de Comunicações de Pesquisas, Relatório de Descobertas, 1977. Seria da mesma forma com a Terra plana, vocês sabem, né? Seria da mesma forma, teria que refazer tudo. Parte do trabalho referido pelo Dr. Robert Gentry nessa citação foi feito com madeira carbonizada de um local conhecido como o Platô do Colorado. Uma ampla região geográfica que abrange partes do Colorado, do Utah, do Arizona e do Novo México. Utilizando o microscópio e equipamentos de laboratório mais avançados, ele analisou os espécimes de madeira carbonizada relativamente a vários tipos de radioatividade. Seus resultados nos ajudam a entender quanto tempo o carvão leva para se formar, a idade do carvão e a idade da própria Terra. Exatamente. E aí, se eu consigo produzir carvão hoje em dia, de forma artificial, e ele é idêntico ao natural, tudo indica que o mesmo processo para poder criar um carvão artificial é o processo de criar um carvão natural. O processo para criar um carvão artificial seria um processo de alta temperatura também e um processo de alta pressão. Então, talvez o carvão natural tenha sido produzido da mesma maneira, em alta pressão e alta temperatura. E se o carvão ele é provado e você pega ele, você vê que ele não é tão antigo assim, não for necessário milhões e milhões de anos para o carvão se formar, quer dizer que a Terra não é tão antiga, né? Tudo aponta para isso. Se o carvão não se demora para se formar, né? Ah, mas eles são muito parecidos, Gabriel. Eles são quase idênticos. Eles são muito parecidos, véio. Qual lutem faz? Como assim? Qual lutem faz? Qual luta eu faço, irmão? Faço karatê. Ih, ficou sem som? Oh, que é isso? Ih! Milhões e meio de anos? Ah, Quando normal. os resultados do simpósio foram relatados? Normal. Qual luta faz? Karatê, irmão. Essa parte fica sem som mesmo. O tipo de petróleo produzido por carvão é totalmente diferente. Os nazistas que o digam durante a Segunda Guerra. Eu tô falando do que é feito hoje em dia, irmão. Do que é feito hoje em dia. Que eles só colocam em alta temperatura e alta pressão. Criam petróleo e criam carvão. Tela toda fodida.
Ah, entendeu, irmão. Tranquilo. 660 metros de profundidade. 10 km no interior da Terra. 10 quilômetros no interior da Terra, mano. O carvão, uma das grandes fontes de energia da Terra. Antes que possamos responder à pergunta relativa à idade do carvão e o tempo de sua formação, precisamos responder à pergunta: de onde vem o carvão? Aí, ó. Vamos começar pelo princípio. No princípio, como se formou o carvão e da onde veio o carvão? Vamos ver. Aqui nessa mina de carvão em Price, Utah, temos a resposta. Aqui temos um tronco praticamente todo transformado em carvão. Há milhares de troncos assim nessa mina e em outras minas por aqui na região de Price. Este fato nos revela que se houver as condições corretas de pressão, de temperatura, de umidade e de tempo, essa madeira e outras vegetações irão se transformar em carvão. Olha que bacana. Então, madeira, se ela ficar em, dependendo da temperatura, pressão, umidade e... esqueci o último. Temperatura, pressão, umidade, mais o quê? Tronco praticamente todo transformado em carvão. Madeira virando carvão, tá? Há milhares de troncos assim nessa mina e em outras minas por aqui na região de Price. Tempo, né? É isso aí. Umidade, pressão, temperatura e tempo. Para poder madeira virar carvão. Este fato nos revela que se houver as condições corretas de pressão, de temperatura, de umidade e de tempo, essa madeira e outras vegetações irão se transformar em carvão. A pergunta seria: quanto tempo levou para que isso acontecesse? Exatamente, essa é a pergunta essencial. Quanto tempo levou para essa madeira virar carvão? Exatamente. E é isso que vai ser discutido aqui, para poder discutirmos se foi um processo de milhões de anos ou se foi um processo de milhares de anos. Não é isso? O interessante é que o carvão pode virar diamante. Ah, é? Bacana, hein, irmão? Sabia não. Caramba. Depende da pressão e da temperatura também, né? Depende do tempo. Não, não é só do tempo que depende. Não depende só do tempo. Senão qualquer madeira que fica aí, aquelas árvores que são centenárias que ficam em cima da terra, elas viram um carvão. Não depende só do tempo. Robert Gentry e seu filho David. Calma, então não existia minerais antes do dilúvio? Irmão, na Terra tudo foi feito pronto, irmão. Como assim não existia minerais? Tudo foi feito pronto por Deus, irmão. Ele falou, haja luz, e a luz se formou. Haja terra, e a terra se formou. Foi instantaneamente. Não foi um processo milionário, centenário, trilionário. Não, foi no mesmo momento. Ele falou e aconteceu. Tudo foi feito pronto, irmão. Parceiro no trabalho de seu pai, exploraram a questão juntos. Para respondermos a essa pergunta, precisamos observar espécimes de madeira carbonizada de minas de urânio, ao invés de madeiras carbonizadas, como este tronco de uma das minas de carvão daqui, é isso aí mesmo, região de ZT. Price, Utah. Olha. Esta amostra de um tronco de madeira carbonizada foi obtida em La Salle, Utah, de uma mina de urânio. Sua idade geológica presumível estaria em torno de 140 milhões de anos. Caralho, 140 milhões de anos essa madeira. Isso aí tem 140 milhões de anos? É isso? Esta amostra de madeira carbonizada vem de uma mina de urânio numa região da montanha Temple, aqui em Utah. Sua idade presumível também é 140 milhões de anos. Porém, olhem como esta amostra se parece com esta outra de madeira. São praticamente idênticas. É interessante notar... São parecidas mesmo. ...que esta outra amostra de madeira é derivada de uma madeira nova como esta. Ô, louco! De algumas semanas atrás. Em semanas ela virou carvão, irmão. Em semanas. Olha isso, irmão. A semelhança suscita uma importante questão. Seria realmente verdade que este pedaço de madeira carbonizada de La Salle, Utah, e essa madeira da montanha Temple, em Utah, realmente 140 milhões de anos a mais do que esta amostra de madeira que David e eu recentemente obtivemos em uma de nossas experiências? Na verdade, não. Nestas e em outras amostras de madeira carbonizada de minas de urânio, há evidências surpreendentes que nos contam uma história um pouco diferente. Para observar tal evidência, é necessário que a amostra de madeira carbonizada seja montada em epóxi e então cortada e colocada em slides de vidro para observação no microscópio. Pai.
No microscópio, podemos observar que essa coloração é produzida por partículas radioativas ejetadas de pequenos centros. Alguns são circulares e outros são elípticos, como podemos ver nessas fotografias. Estes halos circulares e elípticos necessitam uma sequência especial de eventos para serem formados. Na verdade, tão especial que eles destroem completamente a ideia sobre a idade antiga do carvão e, ao invés disso, apontam para a formação recente do carvão em termos geológicos. Para explicar os halos, é necessário que, numa determinada era, troncos saturados de água tenham sido enterrados no que atualmente são consideradas várias formações geológicas diferentes. O período Eoceno, Jurássico e Triássico. 3 períodos de tempo aí para determinar a idade das coisas, né? Você vai vendo pelas camadas que tem no objeto. No caso aqui estamos falando de madeira, né? Que virou carvão. Mais tarde, soluções de urânio infiltraram os troncos saturados de água. E produtos decompostos do urânio, radioatividade, foram se alojar em pequenos locais em cada um desses troncos. Essa radioatividade se decompôs durante os próximos meses até uns 6 meses, injetando partículas e produzindo regiões circulares danificadas de radiação, halos ao redor desses pequeninos pontos. Num corte transversal, eles parecem ser circulares. Eles foram formados pela decomposição do polônio circundante derivado da decomposição do urânio. Ah, então nós vamos ter... Ah, entendi. Então Entendi. houve uma compressão. Algo exerceu pressão na parte superior de Ele está comparando aqui 3 épocas e como que o urânio agiu dentro delas. 3 épocas distintas aí. E se o urânio ele agir da mesma maneira em todas elas, isso prova que não tem... As 3 têm quase a mesma idade. Que o processo é rápido também, né? Que o processo não é demorado. todas essas formações. Os troncos foram comprimidos e, quando os troncos foram comprimidos, os halos foram comprimidos. Isso nos leva a um ponto importante. Nós sabemos que os troncos não se transformaram em carvão no momento em que houve a compressão. Aqui temos um pedaço de carvão. O carvão não é passível de ser comprimido. Ele se esfacela, como facilmente podem observar. Ó. Toda a informação que vimos até agora indicaria que tais eventos foram simultâneos em todas essas formações geológicas. Mas existe ainda mais evidência disso. Quando o urânio penetrou a madeira, ele deixou alguns de seus produtos decompostos a partir do momento em que penetrou na madeira. Eu medi tanto a quantidade de urânio nesses troncos carbonizados e também a quantidade de chumbo, o produto decomposto. Assumindo que a decomposição de urânio para o chumbo tenha sido uniforme, uma suposição que iremos discutir mais tarde, chegamos à conclusão de que todos os troncos foram enterrados juntos recentemente. Mas quão recentemente? Em 1976, eu publiquei meus resultados dos estudos realizados com esses troncos no exemplar de 15 de outubro de 1976 da Science. Revista famosa, hein? Eis aqui o que escrevi Revista nesse famosa. relatório. Tais valores extraordinários relativos à proporção de chumbo-urânio admitem a possibilidade de que ambas, a infiltração inicial de urânio e a carbonização, possam possivelmente ter ocorrido ao longo dos últimos milhares de anos. Em outras palavras, eu estava sugerindo que o carvão pode ser formado de maneira bastante rápida em termos geológicos, o que contradizia o pensamento convencional acerca da formação do carvão. Qual foi a reação da comunidade científica a esses novos dados? Eu recebi uma carta do Repúdio, professor né? Rafael Kasman, da Universidade Estadual de Louisiana, alguns meses após, datada de 27 de janeiro de 1997. Caro Dr. Gentry, Eu eu vi venho pacientemente. pacientemente examinando a seção de cartas da Science desde a publicação feita pelo senhor e por seus colegas a respeito de seus achados sobre os radiohalos. O silêncio é surpreendente. Eu acho que Eu pode acho que ser pode interpretado como silêncio. silêncio de estupefação. Aham. Seus resultados não apenas irão perturbar enormemente o engenheiro, porém seu impacto sobre a ciência da geologia, possivelmente modificando as visões aceitas relativas à duração das eras geológicas, será sentido durante muitos anos.
Olha aí, ó. Sinceramente, O cara, o argumento, ele postou, ele conseguiu botar o artigo dele na Science, provando falando do raio Halos, né? Que vai contra essa demora pra madeira virar carvão, pra qualquer tipo de coisa virar carvão, vegetação no caso, né? E aí, o cara responde ele falando, pô, isso não vai ser bem aceito. Tá todo mundo calado, ninguém falou disso ainda porque eles não sabem como responder. Caetano, me perdi no vídeo, volta aí. Ah, vai se lascar, Rafael presta atenção. G. Kasman. Logo após, o professor Kasman organizou um simpósio. Meu cabelo Ele se enrolado. intitulava Já Era Tempo, 4 bilhões e meio de anos? Teria a Terra mesmo 4 bilhões e meio de anos? Quando Você tá maluco? 4,5 bilhões de anos? os resultados do simpósio foram relatados e publicados no exemplar de setembro de 1978 do GeoTimes, eis aqui o que ele dizia. Apesar dos depósitos de onde a madeira carbonizada tenha sido obtida sejam considerados como sendo pelo menos da era Cretácea e possivelmente das eras Jurássicas e Triássicas, a proporção entre o urânio 238 e o chumbo 206 deveriam ser baixas. Ao invés disso, foram encontrados halos com proporções de urânio-chumbo que variavam desde cerca de 2.200 até acima de 64.000. Se as proporções de isótopos forem usadas como base para o estabelecimento da idade geológica, então as idades atualmente aceitas podem estar elevadas a um fator de 10.000, admitindo a possibilidade de que as idades da formação devam ser medidas em milênios. Traduzindo, isso significa vários milhares de anos para a formação do carvão. Infelizmente, Zetena, a ciência é toda corrompida, irmão. Infelizmente. E todas as formações geológicas. Toda modificada. Tal afirmação permaneceu intacta e não foi refutada pela literatura científica desde sua publicação em 1976. Olha E isso. podemos, portanto, tirar mais conclusões a respeito dos dados. Os geólogos assumiram que a era Eocena tenha ocorrido há 60 milhões de anos, a Cretácea há cerca de 110 milhões de anos, a Jurássica há cerca de 160 milhões de anos e a Triássica há cerca de 225 milhões de anos. Porém, os resultados que apresentamos contradizem tal informação, demonstrando, no entanto, que houve o sepultamento coletivo de todas essas formações há alguns milhares de anos. Tais resultados levam à origem e à idade do carvão onde for encontrado. Baía do Monte Catherine, Austrália. Não distante dessa área costeira, com seus marcos geográficos de montanhas planas, há um objeto de extremo interesse geológico. Uma árvore antiga. Os restos fossilizados dessa árvore podem ser vistos se estendendo ao longo de 3,5 metros de camadas sedimentares entre dois veios de carvão que aqui se encontram. Há anos, quando uma companhia de mineração escavou as camadas revelando a árvore, o fundo da árvore poderia ser visto estendendo-se para baixo, para a parte inferior da bacia. Desde essa época, a parte inferior da árvore se partiu e até agora a árvore, apesar de seu tamanho reduzido, se estende através de camadas que os geólogos normalmente consideram como tendo levado centenas de milhares de anos para se acumular. Porém, tais camadas não poderiam ter demorado um tempo tão longo para se acumular porque a árvore teria apodrecido antes que os sedimentos tivessem terror. E então, esta árvore é o testemunho mudo para seu catastrófico sepultamento de pelo menos 2 sequências de depósito de cinzas vulcânicas. Como indicam as evidências, a árvore provavelmente foi enterrada numa série de erupções vulcânicas ocorridas em sequência num curto espaço de tempo. Talvez similar Mas é verdade isso aí? catastrófico de milhares de árvores no Monte Eu não Santa acredito Helena, nisso, no não. estado de Washington. Porém, se o carvão se formou rapidamente, esperamos encontrar locais onde os geólogos Ó, se o carvão se formou rapidamente, encontraram grandes dificuldades para explicar sua origem através do lento acúmulo da vegetação. Fé inabalável, um coração